A história humana está cheia de histórias sobre deuses, anjos, gigantes e desastres. Embora esses contos pareçam místicos no início, se você olhar, verá que eles mostram uma história humana alternativa que muitos não perceberam. O livro de Enoque é considerado um livro apócrifo do Antigo Testamento sobre eventos que ocorreram no século anterior ao nascimento e ministério de Jesus. Esse livro não é reconhecido como parte das Escrituras divinamente inspiradas pela maioria das denominações cristãs. O livro foi parcialmente desacreditado porque contém informações sobre anjos caídos que acasalam com humanos e propagam a raça chamada Nihilim. O texto original foi perdido no final do século IV, mas foi recuperado na Abissínia, Etiópia, em 1773. A seita cristã etíope é o único grupo que inclui o livro de Enoque em suas escrituras. E nesse vídeo vamos apresentar a vocês os mistérios chocantes do livro de Enoque que foram banidos do cânone bíblico. A primeira parte do segundo livro de Enoque, um pseudepígrafo judaico escrito no primeiro século da Era de Cristo, trata da ascensão celestial do sétimo herói antediluviano, carregado por seus anjos angelicais à morada da divindade, progredindo lentamente pelos céus enquanto recebia explicações detalhadas do seu conteúdo e de seus intérpretes angelicais. Em um deles, o patriarca encontra um grupo de anjos infames, rebeldes, celestiais. Este livreto revela os crimes de 200 vigilantes liderados por seus líderes Shemizahá e Azael. O que chama a atenção, entretanto, na descrição dada no Apocalipse eslavo é que, em contraste com o clássico relato equívoco, a liderança sobre os vigilantes caídos não é atribuída a Shemizahá ou Azael, mas sim a Sanatail, mais uma tentativa intencional de introduzir o desenvolvimento adâmico no quadro da história enóquica, um movimento executado pelos autores do Apocalipse eslavo, com um certo propósito teológico. De fato, a história de Adão ocupa um lugar notavelmente proeminente. As tradições pertencentes ao primeiro humano podem ser encontradas em todas as seções do livro. Nesses materiais, Adão é retratado como um glorioso ser angélico, predestinado por Deus para ser o governante da terra, mas não cumpriu as expectativas de Deus. Embora a maior parte do que fala sobre isso pertença à recensão mais longa, que inclui, por exemplo, a longa narrativa adâmica nos capítulos 30 e 32, a tradição adâmica não se limita apenas a essa recensão. Várias passagens adâmicas que são importantes também são atestadas na recensão mais curta. A extensa presença de materiais adâmicos em ambas as ascensões e o seu significado para a teologia do Apocalipse eslavo indica que eles não são interpolações posteriores, mas fazem parte da camada original do texto. Deve-se notar que uma presença tão extensa de materiais da origem de Adão no texto de Enoque é bastante incomum. Sua presença nesses materiais é marginal e limitada a algumas observações insignificantes. Além disso, quando os autores dos primeiros livretos enóquicos invocaram a memória de Adão e Eva, eles tentam ignorar ou suavizar a história de sua transgressão e queda no Jardim do Éden. Todos os estudiosos notaram essa notável indulgência dos escritores Enoque em relação ao infortúnio do casal protológico dos textos relacionados como julgamento e responsabilidade. No livro de Enoque, o capítulo 7, fala sobre os vigilantes no segundo céu. Existem duas unidades textuais pertencentes às tradições dos vigilantes no segundo livro de Enoque. Um deles está situado no capítulo 7. Esse capítulo descreve a chegada do patriarca ao segundo céu, onde ele vê o grupo de prisioneiros angélicos guardados nas trevas. Embora o capítulo 7 não identifique esse grupo diretamente como os vigilantes, a descrição de suas transgressões apontam para esse fato. A segunda unidade
está situada no capítulo 18, que descreve o encontro de Enoque com outra reunião angélica no quinto céu. O grupo que dessa vez é diretamente identificado como os vigilantes, ou Grigori. No capítulo 7, da redenção mais longa do segundo livro, encontra-se a seguinte descrição: E aqueles homens me pegaram e me levaram ao segundo céu. E eles me mostraram, e eu vi uma escuridão maior que a escuridão terrena. E ali percebi prisioneiros sob guarda, pendurados, esperando o julgamento sem medida. E esses anjos têm a aparência das próprias trevas, mais do que as trevas terrenas. E eles choravam sem cessar, o dia inteiro. E eu disse aos homens que estavam comigo: Por que estes estão sendo atormentados incessantemente? E esses homens me responderam: Eles são aqueles que se afastaram do Senhor, que não obedeceram aos mandamentos do Senhor, mas por sua própria vontade conspiraram junto e se afastaram do seu príncipe. E com aqueles que estão sob restrição no quinto céu, eu senti muita pena deles. E aqueles anjos se curvaram a mim e disseram: Homem de Deus, rogai por nós ao Senhor. E eu respondi a eles e disse: Quem sou eu, um homem mortal, para orar pelos anjos? Quem sabe para onde vou? E o que me confrontará? Quem de fato orará por mim? Vários estudiosos reconheceram anteriormente a conexão dessa passagem sobre os anjos encarcerados com as tradições dos vigilantes. Um desses estudiosos é John Reeves, e ele argumenta que esse texto específico, obviamente, se refere à insurreição angelical que ocorreu nos dias de Jared, o pai de Enoque. Os prisioneiros nesse segundo céu são de fato aqueles vigilantes que violaram as barreiras divinamente decretadas que separam o céu e a terra, tomando esposas humanas e gerando filhos bastardos, os infames gigantes. Um outro estudioso chamado James Van der Klan expressa uma convicção semelhante, quando observa que o grupo angélico descrito no capítulo 7 nos lembra os vigilantes e seu juramento mútuo de cometer os atos que levaram à sua prisão. E a sugestão dele é de que o tema dos anjos conspirando juntos, encontrado no segundo livro de Enoque, pode aludir ao conselho dos vigilantes do Monte Hermon, e seu juramento mútuo é importante. A tradição dos vigilantes, refletida posteriormente no texto do capítulo 18, fortalece ainda mais a possibilidade de que os autores do Apocalipse eslavo estiveram familiarizados com a antiga tradição enóquica do juramento feito pelos vigilantes na montanha infame. Um outro detalhe importante que aponta para essa possibilidade, a possibilidade da presença da tradição dos vigilantes, é que os anjos escolheram pedir ao patriarca para interferir junto a Deus. Esse pedido de intercessão diante de Deus parece aludir ao papel único do sétimo herói antediluviano, refletido já nos primeiros livretos enóquicos, onde ele é descrito como enviado, trazendo petições de intercessão a Deus em nome desse grupo angelical rebelde. Também encontramos traços ao modelo adâmico. Nós começamos esse vídeo mencionando que o relato dos vigilantes situados no capítulo 18 exibe as características claras da tradição adâmica, quando nomeia Satanael como líder dos vigilantes caídos. À luz dessa afirmação, também é possível que os traços sutis do modelo adâmico já estejam presentes, mesmo na descrição encontrada no capítulo 7. Um olhar mais atento sobre esse capítulo demonstra que, juntamente com os traços implícitos das tradições enóquicas de vigilantes caídos, a passagem também exibe algumas familiaridades com a minoria adâmica, revelados como mal, ao relembrar algumas características da história da queda de Satanás. Uma das evidências que chama a atenção é o peculiar título, Príncipe, pelo qual a passagem descreve o líder dos anjos encarcerados. Finalmente, no texto, os anjos aprisionados se curvam diante de um ser humano, que é Enoque. Um detalhe adicional importante aqui é que ele é tratado pelos anjos caídos como um homem de Deus. A combinação do motivo da reverência angélica como uma referência à natureza humana vem do objeto de veneração e também pode ser considerado muito intrigante, onde alguns anjos se curvam diante do homem e outros simplesmente se recusam a fazer essas coisas.
Segundo o livro de Enoque, o capítulo 18, que fala sobre os vigilantes do quinto céu. E aqui podemos ver traços ao modelo Enoque. Agora vamos seguir para a segunda unidade textual, que trata das tradições dos vigilantes situadas no capítulo 18 do Apocalipse eslavo, na recensão mais longa do segundo livro de Enoque. E aqueles homens me ergueram em suas asas e me colocaram no quinto céu. E eu vi lá muitos exércitos inumeráveis, chamados Grigori. Em sua aparência era como se fosse um ser humano, e o seu tamanho era maior do que o dos grandes gigantes. Seus ossos estavam abatidos, e o silêncio de suas bocas era perpétuo, e não havia liturgia no quinto céu. E eu disse aos homens que estavam comigo: qual é a explicação para que eles estejam tão desanimados, com rostos miseráveis e bocas silenciosas? E por que não há liturgia nesse céu? E aqueles homens me responderam: esses são os Grigori que se desviaram do Senhor, 200 miríades, junto com seu príncipe Satanael. E semelhantes a ele são aqueles que desceram como prisioneiros em seu trem, que estão no segundo céu, presos em grandes trevas, para a terra do tronco do Senhor, para o lugar Hemon. E eles quebraram a promessa no ombro do monte Hemon. E viram as filhas dos homens como eram formosas, e eles a tomaram esposas para si, e a terra foi contaminada por suas ações. Quem em todo o tempo dessa era agiu ilegalmente e praticou miscigenação e deu à luz a gigantes, e grandes monstros e grande inimizade. E é por isso que Deus o julgou com um grande julgamento. E eles lamentam seus irmãos. E eles serão ultrajados no grande dia do Senhor. E eu disse ao Grigori: eu vi seus irmãos e suas ações, e seus tormentos e suas grandes orações. E eu orei por eles. Mas o Senhor os sentenciou debaixo da terra, até que o céu e a terra acabem para sempre. E eu disse: por que você está esperando por seus irmãos? E por que não realiza a liturgia diante da face do Senhor? Inicie sua liturgia e celebre a liturgia diante da face do Senhor, para que não enfureça ao Senhor Deus até o seu limite. E eles responderam às minhas recomendações e ficaram em 4 regimentos nesse céu, de forma lamentável e comovente. Enquanto eu estava com aqueles homens, 4 trombetas soaram em um único som, e os Grigori começaram a cantar em um único som. E a voz deles se elevou diante da face do Senhor. Já no início dessa passagem, as hastes angelicais situadas no quinto céu são designadas como Grigori, o termo que representa uma transcrição da palavra grega para os vigilantes. Ao contrário do que diz no capítulo 7, onde a identidade da reunião celestial permanece bastante incerta, aqui os autores do texto explicitamente escolheram nomear o grupo angélico. O texto então fornece alguns detalhes de aparência dos anjos. Quando o Apocalipse eslavo os descreve, uma comparação intrigante é feita sobre o tamanho dessas hostes angelicais, que são retratadas como seres maiores que os grandes gigantes, que também pode invocar as tradições de gigantes. Uma tendência conceitual que no início do período enoquial é muitas vezes entrelaçada com a história dos vigilantes. Além das referências ao modelo Enoque, a passagem do capítulo 18 também revela a familiaridade dos autores com a mitologia adâmica do mal e os detalhes peculiares de seus cenários demonológicos. Além disso, parece que a intenção entre os dois modelos paradigmáticos do segundo livro de Enoque pode ser visto não apenas como uma tentativa de mistura mecânica dos elementos de ambas as tendências, mas sim um movimento progressivo em direção à união orgânica, quanto a intenção mútua é capaz de gerar, como ela pode fundir duas correntes mitológicas em uma nova ideologia coerente. Outro aspecto portentoso da tradição dos vigilantes, que é encontrado no segundo livro de Enoque, que parece exercer uma influência duradoura no desenvolvimento místico judaico posterior, a sua dimensão litúrgica. A invocação repetitiva e persuasiva da ideia de veneração angélica de muitas maneiras sugere, direto ou indiretamente, esse peculiar aspecto sacerdotal, uma vez que esse motivo é frequentemente colocado no segundo templo, e em materiais
rabínicos no contexto do culto celestial. Uma conclusão para esse estudo das relações intrigantes entre os modelos enóquicos e adâmico dos anjos caídos do Apocalipse eslavo, devemos novamente chamar a atenção para as preocupações e circunstâncias teológicas, que são mais amplas. Para tais metamorfoses impressionantes de duas tendências anteriores relativamente independentes. Como já foi apontado pelo vídeo, uma possível razão pela qual muitos temas adâmicos, incluindo o motivo da veneração angélica, foram trazidos pela primeira vez no segundo livro de Enoque, estrutura do desenvolvimento enóquico. E isso foi a mudança do status do principal herói da tradição enóquica. Parece que no Apocalipse eslavo a história do exaltado protagonista da tradição parece estar encontrando uma nova era do seu desenvolvimento teológico. Os estudiosos observaram que muitos papéis futuros de Enoque Metatron, como a preservação do menor nome do livro e réplica do corpo divino, os ofícios que claramente pretendem exaltar o herói que traduzi nesse vídeo, acima do mundo angélico, já são sugeridos no próprio Apocalipse eslavo. A esse respeito, parece não ser coincidência que os autores do Apocalipse eslavo estejam repetidamente tentando enfatizar o status de supra-angélico. O motivo da veneração angélica, um desenvolvimento emprestado pelos autores enóquicos da tendência adâmica rival, parece ajudar a afirmar ainda mais esse novo status do patriarca, elevando e garantindo seu lugar único acima dos anjos. À luz dessas transições antropológicas significativas que conduzem à sabedoria mediadora judaica para a nova era da evolução humana, uma breve olhada em outro portentoso relato teológico da humanidade divina, também escrito no primeiro século da era cristã, pode fornecer insights esclarecedores adicionais. E eles narram a tentação de Jesus no deserto. O Evangelho de Mateus revela a seguinte tradição. Novamente, o diabo o levou a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso eu te darei, se você se prostrar. Então Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e ministraram. Já foi notado que essa passagem que o diabo tenta Jesus, pedindo-lhe que ele proste e adore o demônio, parece aludir também ao relato adâmico da queda de Satanás, que uma vez se recusou a venerar o protoplasto. O antigo inimigo da humanidade parece estar tentando se vingar de seu percalço protológico, envolvendo o primeiro Adão, pedindo agora a veneração e adoração do último Adão. Cristo, no entanto, Jesus, se recusa a seguir essa armadilha demoníaca. E depois de rejeitar a proposta de Satanás, o motivo da adoração angelical é invocado novamente, dessa vez direta e sem equívocos no texto de Mateus. E Mateus diz, em 4:11, aos seus leitores que depois que a tentação acabou, os anjos vieram adorar Jesus. Aqui, semelhante à tradição possivelmente contemporânea, encontrada no Apocalipse eslavo, o motivo da adoração angélica sugere um novo status divino de um personagem humano e ajuda a entender a mudança de paradigma antropológico que está levando a humanidade restaurada de volta ao novo, mais uma vez antes perdida, morada de sua existência divina, dimensão em que outrora a humanidade se exaltava acima dos anjos, por ela venerados humildemente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.